Nós vamos hoje expor aqui um sermão, ou tratar sobre a perspectiva de um sermão expositivo. Então é muito importante que você acompanhe aí os versos que nós vamos ler. Nós vamos ler do verso 18, a partir do verso 18, e vamos ler até o verso 29. Esse trecho de Apocalipse vai tratar especificamente da carta de Jesus à igreja de Tiatira. E é uma carta ainda muito atual. É uma mensagem que se renova para os dias de hoje. É a palavra de Deus para a igreja Ibarque. É a palavra de Deus para a igreja dos quatro cantos da terra. E eu quero começar no capítulo 2, verso 18, com a seguinte descrição. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, aqui Jesus está falando para os fiéis, os demais de Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, e que não conhecem, ou que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-eis ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No mês de fevereiro, Deus tem nos chamado a atenção para o seguinte tema: o que não pode faltar em 2026. E o tema desse sermão é claro que ele não é aplicável, ou tudo que falarmos aqui não é aplicável apenas para 2026. É para toda a nossa jornada, toda a nossa existência. Amém? No domingo passado nós ouvimos aqui uma direção que em 2026 não pode faltar servos inabaláveis. E a verdade é que a armadura de Deus, ela não pode faltar em tempo nenhum. Nem apenas em 2023, não apenas em 2026, mas em 2027, 2028, 2029, até Jesus voltar. E agora a palavra de Deus para nós é o que não pode faltar em 2026. Não pode faltar uma igreja vigilante. Diga assim, uma igreja vigilante. Nós precisamos estar atentos, precisamos estar apercebidos. Não podemos estar entorpecidos, extasiados, para não sermos enganados com as muitas mentiras de Satanás. Existe um provérbio antigo, os mais antigos aqui, eu não vou falar os mais velhos não, porque eu perguntei quem tinha ouvido pela manhã e grande parte não sabia ainda desse provérbio. Mas existe um provérbio popular antigo que diz, não é? Por fora bela viola e por dentro um pão bolonhento. Essa expressão, ela vai trazer para nós, ou vai nos trazer a consciência da possibilidade de nós nos enganarmos com as aparências. Jesus, em certa ocasião, ele chama os fariseus, os religiosos, os líderes de sua época, de sepulcros caiados. Porque por fora eles tinham aparência de piedade, de santidade, de retidão. Estola sacerdotal, vestes sagradas, manto santo, mas por dentro eles eram como mortuários, e Jesus os chama de sepulcros caiados. Não é por fora pintadinho, aparência de santo, mas por dentro
eles estavam fétidos. E aqui essa expressão, né, por fora bela viola, por dentro pão bolonhento, é mais ou menos esse mesmo significado. E essa era a condição dessa igreja, a igreja de Tiatira. Era uma igreja que aos olhos de muitos perfeita. Nós vimos aqui o próprio Cristo fazendo menção às suas qualidades, conhecendo e reconhecendo as suas obras. Eu quero dizer que para muitos pastores desse tempo, se tivéssemos uma igreja como a de Tiatira, 50% do que Tiatira era, nós estaríamos muito felizes. Alguns pastores estariam muito felizes, porque era uma igreja que aos olhos de muitos era perfeita. Mas nós olhamos aqui, não é? Que Tiatira, ela tinha uma aparência de perfeição, mas na verdade por dentro eles estavam sendo corrompidos, estavam sendo destruídos. Quando olhamos para a igreja de Tiatira, a gente percebe aqui uma forma muito presente, não é? Ainda nos dias de hoje, de ação. Satanás, ele estava atuando nesta igreja, e a atuação de Satanás, embora seja muito antiga, embora esse método usado para se infiltrar, para deturpar, para destruir a igreja, esse método seja milenar, ele ainda é muito eficiente nos dias de hoje. Quando olhamos para essa narrativa, a gente entende que o reino das trevas, ele sabe como investir contra a igreja. Satanás sabe que uma investida de fora para dentro causa muitos prejuízos, muitos danos. Destrói a igreja. A prova disso é a igreja perseguida ao longo das eras, ao longo dos tempos. Desde a igreja primitiva até os dias de hoje, nós temos uma igreja, a igreja perseguida, a igreja que sofre embates de fora para dentro. Mas Satanás entende que existe uma forma ainda mais eficiente do que os embates gerados de fora para dentro. São as guerras que se levantam dentro da igreja. São as guerras que começam no seio da igreja. E o que estava acontecendo em Tiatira era que o mundo das trevas estava atuando dentro da própria igreja. Não era um embate externo, era algo que estava dentro da igreja. A gente ouve popularmente, não é, a seguinte expressão: bicho de goiaba, goiaba é. Não é? A gente acaba sempre ouvindo e fala essa mesma expressão. Mas, na verdade, a gente aprende que o bicho da goiaba é, na verdade, um hospedeiro. Ele não é a goiaba. O bicho da goiaba é uma larva da mosca das frutas, que pousa no fruto, não é? Faz ali uma pequena inserção na sua casca e deposita ali suas larvas. E quem olha para a goiaba ainda no pé, a vê viçosa, desejável, parece uma fruta saudável. Mas quando você pega para consumir, você percebe, a goiaba está bichada. Por quê? Porque a mosca da fruta, ou a larva da mosca da fruta, ela começa a sua colonização, seu processo de destruição de dentro para fora. E Satanás, ele tem se utilizado dos seus hospedeiros. Ele tem trazido destruição, apodrecido, não é? A igreja de dentro para fora. E na igreja de Cristo, nós vemos essa realidade ainda muito presente. Na era atual, né, nós vivemos os conflitos dos muitos ismos, não é? Os conflitos das cosmovisões dentro da igreja. Por exemplo, é muito presente dentro da igreja o misticismo. Pasmem vocês, o misticismo está tão presente na igreja que muitas vezes a gente assimila, sem se dar conta que estamos vivendo um sincretismo religioso. Dentro da igreja nós vemos alguns sofismas, meias verdades. Como a serpente ao tentar Eva, ela se utiliza de uma palavra dita pelo próprio Deus. E nos púlpitos das igrejas, muitas palavras disfarçadas da Bíblia têm levado muitos crentes a ruínas. Porque são os misticismos, não é? Esses velhos ismos que traz para a igreja rituais pagãos, cultos mistéricos, cultos de outros segmentos. Dentro da igreja de Cristo nós vemos isso acontecendo. Quando abrimos as mídias, ou quando vamos para os meios midiáticos, a gente percebe uma igreja extremamente mística,
Isso não está longe de nós, irmãos, está dentro. Dentro da igreja nós encontramos também o hedonismo. O hedonismo é uma doutrina filosófica que evoca a felicidade através da satisfação, através do prazer imediato. Vivemos tempos, irmãos, em que pregamos um evangelho, sabe, de conforto. Ouvimos do púlpito, de muitos púlpitos, a seguinte expressão, a seguinte afirmação: Deus se preocupa com o seu conforto. O evangelho, irmãos, é contrário a essa expressão. Quando lemos a palavra, a gente entende que o evangelho é um evangelho de morte, não é um evangelho de conforto. O evangelho é um evangelho, sabe, de oferecer a outra face, de caminhar mais uma milha, de dar não somente a túnica, mas também a capa. O evangelho de Cristo é um evangelho de perdão, perdoar o que te persegue, amar os que te odeiam. O evangelho de Cristo é um evangelho de aflições. Jesus vai dizer que ele veio trazer espada, ele veio trazer divisão. É um evangelho de rejeição. A mensagem do evangelho causa conflitos ideológicos, irmãos. A mensagem do evangelho não é uma violência física, mas representa, sabe, a dificuldade de segui-lo. Não é um evangelho de passividade, não é um evangelho de conforto, de segurança, no sentido de vivermos o melhor dessa terra. Não, nós somos peregrinos aqui. E precisamos ter em mente essa realidade. Mas hoje o hedonismo nos faz pensar que somos o centro, sabe, de todas as coisas. O hedonismo nos colocou como sendo o pacote, ou melhor, a última bolacha do pacote. Achamos, como foi dito aqui, que Deus é o nosso servo e nós precisamos nos satisfazer com todos os pedidos que exigimos dele. É mais ou menos um peça e exija. Esse é o evangelho que é pregado nas igrejas onde o prazer imediato nos é oferecido. Ainda junto com esse ismo nós temos também o materialismo, sabe, revestido desse consumismo exacerbado. Queremos ter, possuir, conquistar. Isso está dentro da igreja, irmãos. Dentro da igreja também está um cristianismo, que eu acho que é o pior de todos os ismos. O cristianismo adulterado, um cristianismo forjado, um cristianismo barateado, um cristianismo que prega um evangelho barato de uma graça barata. Como diz Bonhoeffer, um evangelho de refúgio, um evangelho que justifica o pecado e não o pecador. Um evangelho que não tem custo, um evangelho que não se prega transformação. Isso está sendo pregado nos púlpitos das igrejas, sabe? São os hospedeiros que estão apodrecendo a igreja de dentro para fora. Junto com tudo isso ainda temos o legalismo. Mas o legalismo é tão destrutivo para a igreja quanto o liberalismo. O liberalismo é esse evangelho liberal nutrido por teologias liberais que defendem a adaptação da fé cristã aos pensamentos modernos. Sabe, o liberalismo defende a ideia que Jesus é um mito. Jesus é apenas um vulto histórico. Eles defendem que a Bíblia é apenas um registro humano, portanto falível e sujeita a críticas. Isso está sendo pregado dentro da igreja. E muitas vezes, sem o discernimento, nós estamos sendo corrompidos de dentro para fora. Essa era a realidade da igreja de Tiatira. E nos dias de hoje, nós temos visto o mesmo estado de morte na igreja de Cristo Jesus. Mas eu penso que nós estamos vivendo um tempo de avivamento. Eu falei aqui pela manhã e eu repito: um avivamento jamais visto sobre a face da terra. Um avivamento inédito, um avivamento diferente. O Senhor tem me feito pensar e saber que existe agora um tempo de avivar os arautos do Senhor. O Senhor está avivando os seus atalaias. O Senhor está avivando os seus porta-vozes, homens, mulheres, jovens e crianças, que vão se levantar nos quatro cantos da terra para promulgar, para advertir a necessidade do arrependimento e para promulgar acerca da justa ira de Deus. E eu confesso para vocês que é um tempo de perseguição para esses que vão se levantar, porque não é uma mensagem palatável,
Não é uma mensagem que dá engajamento nas redes sociais. Pregar contra o pecado, pregar a favor do arrependimento, não é uma mensagem que agrega hoje no mundo em que nós estamos vivendo, e até mesmo dentro da igreja de Cristo. Mas é uma mensagem que não pode ser negligenciada por nós. Quando nós olhamos a história da igreja de Tiatira, nós vamos ver aqui Jesus advertindo aquela igreja acerca da necessidade do arrependimento. Mas a Bíblia vai dizer que essa igreja se recusou a se arrepender. 100 anos depois dessa carta ter sido escrita, a igreja de Tiatira deixou de existir. A igreja de Tiatira tornou-se extinta, porque eles rejeitaram a misericórdia. Irmãos, hoje o Senhor está estendendo a sua misericórdia, o seu amor e a sua graça sobre nós. Não é ainda uma mensagem de julgamento, mas se rejeitarmos a misericórdia de Deus, ela se transformará em julgamento e justiça. O Senhor está nos chamando por amor à igreja desse tempo. Arrependam-se. Quando olhamos para Tiatira, historicamente falando, Tiatira era uma pequena cidade. Ela não era muito expressiva. Tiatira não era uma cidade tão bem situada como as metrópoles Éfeso e Pérgamo. Não era uma cidade de expressão. Tiatira era pequenina e, ao que parece, a igreja de Tiatira era a menor igreja das 7 igrejas da Ásia. Mas o que me chama a atenção é que, mesmo sendo talvez a igreja menor, mais inexpressiva e talvez a mais pobre, é a igreja que recebe a maior carta. A maior carta descrita em Apocalipse, direcionada aos anjos das igrejas da Ásia, é para Tiatira. Aqui nós percebemos, não é que na ótica humana, Tiatira era a mais simples, a menor, a mais pobre. Mas aqui a gente aprende uma verdade: os olhos de Deus, o dono da igreja, enxerga diferente, irmãos. Às vezes nós entramos, num ringue de competição. Às vezes nós entramos em disputas, em comparação, para ver qual é a maior igreja, qual o prédio mais suntuoso, qual é a célula que é mais numerosa, mais multiplicadora. E às vezes nós entramos nesse ringue de disputa, mas quando olhamos para essa verdade, a gente entende: o dono da obra enxerga todas as coisas. Talvez você seja líder de poucas pessoas, talvez a sua igreja não seja expressiva no bairro, no lugar onde você cultua, mas o dono da igreja sabe o seu valor. O dono da igreja investe naquilo que não tem valor nenhum. O dono da igreja enxerga o que ninguém mais enxerga. Ele me enxergou, ele te enxergou, e nós estamos aqui pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu favor. Aleluia, glória a Deus. E a igreja de Tiatira era essa igreja, que não tinha muita expressão. Mas quando olhamos para a igreja de Tiatira, a gente percebe também uma verdade. Junto com todos os ismos que nós, a igreja desse tempo, precisamos lutar e estarmos atentos, nós precisamos enxergar quem realmente somos. Porque, irmãos, quando eu olho para a história de Abel, eu fico impactada, porque a gente não se dá conta, mas o nome Abel significa fôlego, significa sopro. O nome Abel significa vazio. Às vezes, irmãos, a gente pensa que somos tanta coisa, não é verdade? E Satanás, ele se utiliza de um pecado, e eu disse aqui que é um pecado camaleônico. É um pecado que, na verdade, é o mestre dos disfarces, que é o orgulho. O orgulho, ele pode se infiltrar na nossa ação mais nobre. O orgulho, ele pode, se esconder até mesmo na nossa humildade. Nós precisamos entender, irmãos, que o fato de Jesus ter escolhido Tiatira e dado a ela tempo para arrepender-se, e ter escrito para ela a maior carta, e ter destacado tantas obras boas que aquela igreja fez, não era por mérito deles. Às vezes a gente esquece e pensa que tudo que fazemos para o Senhor, o mérito é nosso.
É porque nós somos muito santos, somos muito bons, não é verdade? Às vezes a gente prega um sermão e porque alguém aceita Cristo, a gente pensa: uau, como eu sou bom, como eu sou, né, fera naquilo que eu faço. Às vezes a gente multiplica uma célula pela graça de Deus e a gente começa a se envaidecer. Às vezes a igreja começa a tomar uma proporção, crescer um pouco, a gente começa a pensar: eu sou muito bom. Mas quando olhamos para essa igreja, a gente percebe os olhos do Senhor. Ele dá valor àquilo que ninguém dá, ele enxerga aquilo que ninguém enxerga. A igreja de Tiatira não era maior, não era mais rica, não era mais nobre, mas Jesus investiu tempo, ele deu amor àquela igreja, ele ofereceu misericórdia, assim como ele fez comigo, assim como ele faz com você. Não somos nada, irmãos, nós somos frutos da misericórdia de Deus. E se a misericórdia dele não se renovar sobre as nossas vidas, nós não nos levantaremos amanhã, porque a causa de nós nos levantarmos todas as manhãs são a misericórdia de Deus para nós. Amém? Precisamos ter consciência como Abel, porque o que chama a atenção de Deus na oferta de Abel foi aquele coração que Abel ofertou, entendendo que ele não era nada, ele não tinha nada, mas tudo que ele possuía, ou tudo que Deus havia lhe dado, ele estava devolvendo. É desse jeito, irmãos. O seu talento, o seu dom, a sua aptidão, a sua capacidade, a sua oratória, o seu intelecto, nada disso vem de você. O dízimo que você oferta, a oferta que você dá, os recursos que você abençoa o reino, nada disso vem de você. Tudo vem de Deus e para Ele lhe devolvemos. Essa é a consciência que deve permear as nossas mentes. Amém? Ainda assim, a igreja de Tiatira, mesmo sendo inexpressiva, humanamente falando, não é? Ela tinha valor. E a importância dessa igreja se dava, ou dessa cidade, melhor dizendo, se dava pelo destacamento militar que ela possuía. A cidade de Tiatira, ela tinha, né, um destacamento militar, soldados muito bem treinados, que fornecia segurança a toda a Ásia. Inclusive Pérgamo, que era uma grande metrópole, era guarnecida, né, pelos soldados, era protegida pelos soldados de Tiatira. Além disso, não é? Além de ser conhecida pelo seu destacamento, né, bélico, ela também possuía, ou ela era muito conhecida por suas indústrias. Tiatira era uma cidade produtora de lã, tecidos, tintas, metais preciosos. Quando nós lemos as escrituras, lá em Atos, no capítulo 16, nós vamos ver mencionado o nome de uma personagem, uma mulher por nome Lídia. Lídia era uma representante de Tiatira. Ela era uma vendedora de púrpura. E a história narra que muito possivelmente tenha sido Lídia, alcançada pelo evangelho com Paulo e Silas lá em Filipe, que tenha levado também o evangelho para a sua cidade natal, para Tiatira. Então aqui a gente vê uma igreja, não é que não era expressiva, mas dentro de uma cidade que tinha um nível de importância. Mas no verso 18, coloque para mim o verso 18. Nós vamos destacar, agora a gente vai começar a fazer aí uma exposição desse texto, algumas verdades sobre o que Deus quer que aprendamos com essa igreja. Primeiro, no verso 18, nós vamos encontrar a referência Filho de Deus. Nós vamos encontrar assim: estas coisas diz o Filho de Deus. Essa expressão, não é? Ou esse título, ele é reivindicado por Jesus. Nós sabemos que Jesus é Deus, amém? Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Mas Paulo vai descrever Jesus abrindo mão de muita coisa. Jesus reivindicou o direito de ser adorado igual a Deus. Ele abriu mão de ter o poder de Deus enquanto ser humano. Mas uma coisa ele reivindicou para si. Ele reivindicou o título de Filho de Deus. E quando lemos essa expressão nas Escrituras, a gente precisa entender que o Filho de Deus significa justiça, significa julgamento. Ele é aquele que tem o poder de julgar. Ele é aquele que tem o poder de justiça contra o pecado. Ele é o Filho de Deus. Em certa ocasião, quando ele pergunta para os discípulos acerca de quem ele era, ou o que os discípulos pensavam ser ele, Pedro, cheio do Espírito Santo, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa expressão fez com que Jesus reconhecesse a manifestação do Espírito Santo em Pedro.
Uma outro título, uma outra expressão que Jesus reivindicou para si foi filho de Davi. Filho de Davi é que expressava a sua natureza humana. A gente sabe que Jesus, ele era 100% Deus, mas ele era também 100% homem. Jesus, ele tinha essas duas naturezas. E a natureza como filho de Deus era um título. Esse título, filho de Deus. E como humano, ele reivindicou o título de filho de Davi. Na ocasião em que aquele cego, ele clama por socorro, ele se utiliza desse título que Jesus não abriu mão. Jesus parou com sua comitiva para ouvi-lo, porque ele fez o chamado certo. Ele disse: Jesus, filho de Davi. Quando Jesus ouvia essa expressão, ele parava, porque era um título que ele havia reivindicado. E esse texto, ele vai trazer a menção desse termo filho de Deus. É a única igreja da Ásia que recebe essa expressão, filho de Deus. E aqui na parte B, Jesus vai dizer assim, ou João descrevendo: assim diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Quando lemos essa expressão, a gente tende a romantizar, não é verdade? A gente tende, a tratar como uma expressão poética. Muitas vezes a gente ouve aquela canção, olhos de fogo, pés como latão reluzente. Mas essa expressão tem um sentido, ou faz menção à indignação, faz menção à justa ira de Deus e o castigo de Deus iminente contra o mundo. Quando a Bíblia fala de olhos flamejantes, está falando de olhos que penetram e descobre todo o engano e hipocrisia. Quando a Bíblia fala de pés, como latão polido, está falando de pés que pisoteiam os inimigos da verdade. Aqui está representando um Deus que é amor, mas que também é justiça. Um Deus que oferece misericórdia, mas que também se indigna contra o pecado. E isso é muito sério, irmãos. A igreja de Tiatira era uma igreja laboriosa. No verso de número, coloca aí 19, nós vamos ver ali Jesus destacando as obras daquela igreja. Ao contrário da igreja de Éfeso, que era uma igreja que estava em decadência. Lá quando Jesus fala a igreja de Éfeso, ele vai dizer o seguinte: lembram-se de onde vocês caíram, voltem às primeiras obras. Eles haviam abandonado o primeiro amor. Mas a igreja de Tiatira não. Eles não estavam em decadência, eles estavam em ascendência. Olha o que Jesus vai falar na parte B: as suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Irmãos, essa igreja era uma igreja laboriosa, era uma igreja com reputação diante da sociedade. Essa igreja era uma igreja que praticava o assistencialismo, era uma igreja que praticava a piedade, assim como a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso também era uma igreja caridosa, era uma igreja que praticava a ortodoxia, era a igreja que tinha muitos dons, mas no entanto a igreja de Éfeso falhou em um requisito: eles perderam o amor. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios, no capítulo 13, Paulo vai nos destacar o fundamento, os 3 fundamentos que irão permanecer. Ele vai dizer que existem 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor. Essas 3 virtudes permanecerão. Quando tudo se passar, a Bíblia diz que o amor, a esperança e a fé permanecerão. Mas o maior desses dons, a maior dessas virtudes é o amor. Quando olhamos para Jesus evidenciando as obras dessa igreja, ele começa evidenciando pelo amor. Ele diz: conheço as tuas obras, conheço o teu amor. Ao contrário da igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira era uma igreja que praticava o amor ágape. Era uma igreja, que deixou que o amor de Deus fosse implantado nos seus corações e que fluía através de serviço abnegado e sacrificial para os outros. A igreja de Tiatira também tinha uma outra obra que foi destacada por Jesus. A Bíblia vai dizer sobre a fé.
A fé aqui é o mesmo que confiança plena, confiança total em Deus. Mas também aqui a fé pode ser compreendida como fidelidade. A igreja de Tiatira era uma igreja constante no compromisso que assumiram com Deus. A igreja de Tiatira ainda é destacada pelo seu serviço, pela sua diaconia. A Bíblia vai dizer, e Jesus vai dizer, que era uma igreja que servia à comunidade. Era uma igreja, sabe, que trabalhava com abnegação. Ainda a igreja de Tiatira, ela é também destacada pela sua perseverança, ou seja, era uma igreja laboriosa e constante no serviço. Jesus destaca todas essas características. E se a gente perceber, quando a gente estuda um pouquinho sobre as igrejas, Jesus gasta mais tempo falando das obras da igreja de Tiatira e de Éfeso do que da igreja de Filadélfia e de Esmirna, igrejas que não foram censuradas por ele. Igreja que, quando ele investigou com seus olhos, que enxerga tudo, não viu nessas igrejas dolo. Eram igrejas que estavam, sabe, ataviadas. Ele não gasta tempo falando das obras dessa igreja como ele fala de Éfeso, como ele fala de Tiatira. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, porque eu entendo pela palavra que às vezes a gente se envolve no ativismo religioso. A gente começa a fazer muita coisa. Tem muito líder de célula que é líder, mas que não atrai os olhares de Deus para a sua liderança. Tem muito pastor que prega muito, tem até autoridade e eloquência, mas se não tiver amor, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que é como um latão que soa ou como um sino que retine. Sabe, às vezes a gente trabalha muito para Jesus, mas a gente está longe de agradá-lo. Eu tenho aprendido que é mais fácil trabalhar para Deus do que obedecê-lo. É mais fácil você se engajar em servir os outros do que se render a Deus. É mais fácil você falar de Deus do que ouvi-lo. Então a gente se perde muitas vezes, sabe, nos ativismos. E eu não estou aqui negando a importância de você servir no reino, mas o teu coração precisa estar voltado ao Senhor que você serve. Porque às vezes a gente, sabe, se envolve mais no trabalho do que com o Senhor do trabalho, mais com a obra do que com o Senhor da obra. A gente faz tudo, mas a gente não se rende. A gente está aqui no ativismo, a gente vem no gendeiro, a gente vem no culto, a gente serve na célula, mas aquilo que Jesus nos manda fazer em casa, a gente negligencia. O perdão que Ele manda você oferecer ao teu marido, você fecha a porta do seu coração. O perdão que Ele manda você oferecer ao seu filho, à sua filha, à sua mulher, você se fecha, irmãos. Os olhos, que são como chama de fogo, nos enxergam no íntimo. Amém? E no verso de número 20, nós vamos encontrar que, embora essas igrejas tivessem esses papéis de relevância na comunidade, Jesus vai censurá-la. No verso 20 ele vai dizer assim: olha, tenho contra ti o tolerares a Jezabel. Irmãos, isso é muito sério, porque essa carta ela vai revelar 3 tipos de crentes que existem na igreja, 3 tipos de pessoas que estão dentro da comunidade de fé: as que estão vivas, as que estão mortas e as que estão prestes a morrer. Aqui agora tem esses 3 tipos de pessoas: as que estão vivas, as que estão prestes a morrer e as que estão mortas. Quando Jesus escreve a igreja de Sardes, ele vai falar sobre esses tipos de pessoas. Ele vai dizer sobre os mortos, mas ele vai dizer também sobre aqueles que estão prestes a morrer. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite, talvez você esteja ouvindo essa mensagem, você seja um desses que estão prestes a morrer. O objetivo dessa mensagem não é jogar uma colher de cal em cima de você. O objetivo dessa mensagem não é esmagar o caniço quebrado. O objetivo dessa mensagem não é apagar o teu pavio que está fumegando. O objetivo dessa mensagem é te acordar, é te despertar, é te fazer voltar à vida, é não deixar você morrer, é não deixar você negligenciar a sua salvação, é não deixar você perder aquilo que você tem recebido do Senhor. Essa mensagem ela vai nos ensinar que existem pessoas, ou existem tipos de pessoas na igreja: os que são fiéis, os que praticam o pecado e os que toleram o pecado. E a pergunta é: em que categoria nós estamos? Você é um dos fiéis? Que Jesus vai destacar que ali na igreja de Tiatira havia fiéis. Havia pessoas que não haviam se corrompido com as doutrinas mentirosas. Havia pessoas que não haviam se rendido à mentira e ao engano que estava sendo pregado dentro da igreja. Esses ele promete: não colocarei jugo sobre vocês.
Esse ele diz, guarda o que você tem. Esse ele adverte, não deixe que ninguém roube aquilo que você tem recebido. Mas ainda existe aqueles que, toleram o pecado. Talvez você não seja daqueles que estão pecando, mas daqueles que toleram. Eu ouvi a seguinte pergunta. Se te perguntarem, a seguinte expressão, se te perguntarem como a igreja está hoje, a resposta correta a essa pergunta é: a igreja está bem, a igreja está mais ou menos e a igreja está mal. A igreja está bem porque tem fiéis. A igreja está mais ou menos porque tem aqueles que estão prestes a morrer. E a igreja está mal porque tem muitos mortos dentro da igreja. E esses mortos não estão passivos e inertes, estão levando o outro à morte, ou outros à morte. Como mencionei aqui nas escrituras, essa Jezabel, não é que o texto vai fazer menção, não era o nome dessa mulher que havia nessa igreja. Esse nome possivelmente é um nome simbólico que Jesus vai mencionar, ou ele vai trazer como referência a Jezabel, a mulher que foi casada com Acabe, que seduziu os israelitas a adorarem a Baal nos tempos de Elias. Mas o fato é que existia na igreja de Tiatira uma mulher que se autodenominava profetisa, uma mulher muito eloquente, uma mulher que sabia manipular a mente com as palavras. E a Bíblia vai dizer que essa mulher em Tiatira, ela estava ensinando engano aos servos do Senhor. Como eu mencionei aqui anteriormente, Tiatira era conhecida pelo seu poder comercial. E lá em Tiatira existia inúmeras associações, inúmeros, grupos corporativos, grêmios, associações. E nesses grêmios, ou nessas associações, a participação se tornava um imperativo. Qualquer pessoa que quisesse viver em Tiatira precisava participar desses grêmios, dessas associações, porque a economia de Tiatira girava em torno do comércio. Então qualquer um que não se adaptasse ao sistema estava fora do jogo. Vê se não parece com os dias de hoje. Vê se o sistema não tem tentado se infiltrar dentro da igreja e nos fazer escravos. Naquela ocasião, qualquer um que não entrasse nos grêmios, que não participasse de uma dessas associações, estava sentenciando-se à falência, estava se sentenciando ao suicídio financeiro. Porque como que você ia vender se você não tivesse o aval social? Se você não tivesse o aval, político? Só que tinha um problema. Todas as associações, todos os sindicatos também tinham fins comerciais e fins sociais. Ou seja, para você participar da sociedade, você precisava estar inserido dentro desses sindicatos ou grêmios. Mas esses grêmios também tinham fins recreativos e religiosos. Cada sociedade, cada sindicato, cada grêmio tinha o seu Deus patrono. Então todas as reuniões que eram feitas, as comidas, os banquetes, eram oferecidos àqueles ídolos. Então participar de uma festa em um grêmio significava participar das refeições que eram oferecidas a ídolos. E essa realidade é mencionada por Jesus. Quase sempre as reuniões eram fechadas, concluídas com orgias, com bebedeiras. Por isso, a carta fala sobre prostituição. Mas sabe o que acontecia? Essa profetisa denominada Jezabel, ela estava ali defendendo uma atitude moral e religiosa liberal. Essa falsa profetisa, ela estava instruindo o povo de Deus, a igreja de Deus, a praticar imoralidade e idolatria. Ela induzia os membros a fazerem parte dessas associações. E se utilizava do seguinte discurso: precisamos conhecer as profundezas de Satanás. Ela pregava um discurso muito parecido com o que a gente ouve hoje. Não, você tem que estar nas raves. Você tem que saber como a mente das pessoas que estão nas raves funciona para você falar de Jesus. Você tem que estar na Sapucaí. É lá o lugar de evangelizar. Mesmo argumento.
Pessoas que não evangelizam ninguém um ano inteiro. Aí no carnaval querem ir para Sapucaí. Conhecer as profundezas do diabo. Não, você tem que sentar no bar. Você tem que fazer parte do meio. A palavra de Deus diz que nós não podemos nos associar, nem sentar na mesa dos escarnecedores. Irmãos, o que Jezabel estava dizendo, tem problema não. Tem problema não. Beber, tem problema não. Isso aí é coisa da atualidade. É socialmente que você bebe. Largar a vida de pecado? Não, você veio para o evangelho, mas você pode continuar sendo atriz, artista. Não, seu serviço pornô tem nada a ver, é um meio de você ganhar seus recursos. Jezabel, ou essa profetisa, que é denominada Jezabel, ela dizia assim, nós temos que conhecer as profundezas do diabo. Você tem que saber o que é pecado para saber se você pode resisti-lo. Sabe, você tem que saber o que é mal para você definir o que é bem. Você tem que conhecer a escuridão para saber o que é luz. Irmãos, são argumentos das trevas. E esse discurso é o mesmo hoje. A gente ouve nos púlpitos da igreja, Deus é amor, irmãos. E porque Ele é amor, Ele aceita qualquer tipo de amor. Deus é amor, é uma verdade. Mas o que caracteriza Deus como Deus não é o seu amor, é a sua santidade. E a santidade de Deus repele o pecado. A santidade de Deus recebe, aceita um pecador regenerado e arrependido. Mas ela não se associa, ela não se nivela ao pecado do homem. Mas é essa mentira que nós vemos dentro da igreja, dentro dos púlpitos da igreja, irmãos. Sabe, nós somos tentados a silenciar nossas convicções para evitar conflitos. Nós somos tentados a diluir, a fragmentar a palavra de Deus para se tornar mais palatável, mais aceitável. Nos púlpitos, a gente fala mais sobre autoajuda, porque isso dá engajamento nas redes sociais. Mas a gente não fala mais contra o pecado. Sabe, a gente aceita com muita facilidade o pecado no seio da igreja. Sabe, hoje nós vivemos essa realidade do relativismo. Ah, isso não tem nada a ver. Não, isso aí é só a sua verdade. Sabe, as verdades hoje se tornaram customizadas, personalizadas, híbridas. É a minha cosmovisão, essa é a tua, pastora. Jesus me ama do mesmo jeito que te ama. Sabe, eu não preciso abandonar nada disso não. Ele me aceita do jeito que eu sou, Ele é amor. Sabe, as verdades hoje estão assim relativizadas. Por exemplo, hoje nós vivemos aqui uma realidade conflitante acerca da santidade no namoro, irmãos. Porque hoje um jovem que opta a ser santo no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento de namoro, ele é visto como um retrógrado, como um bitolado, como um ultrapassado. E esses títulos são dados pelos crentes de dentro da igreja. Não são lá fora não, porque o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus, irmão. O mundo espera que nós sejamos diferentes. Mas sabe o que acontece aqui dentro da igreja? Quando o jovem opta em manter uma vida de castidade no namoro, ele é visto como um quadrado. Ele é visto como, sabe, um fanático. Precisa disso não, isso foi para o tempo passado, irmão. Santidade continua sendo santidade. Sabe, hoje vivemos uma realidade, sabe, de que a palavra de Deus, ela se adaptou. Deixa eu dizer uma coisa para você, o evangelho ele não muda. Tiago vai dizer que em Deus não há mudança nem sombra de variação. O evangelho ele pode se contextualizar, mas ele não faz adaptação. Atualizar ou contextualizar, melhor dizendo. Contextualizar significa comunicar a mesma verdade de Deus de modo compreensível a outras culturas, em tempos diferentes em que as pessoas vivem sem mudar a sua essência. O evangelho ele se contextualiza para que um ribeirinho possa entendê-lo. Ele se contextualiza para que um analfabeto consiga entendê-lo. Ele se contextualiza para que um cientista consiga entendê-lo. Mas ele não faz adaptação. Deus não muda a sua essência. Deus não faz, sabe, Deus não se associa com o pecado. Deus não desce ao nível dos homens, irmãos. O evangelho dele continua imutável. E o pecado ainda fere a santidade de Deus e provoca-lhe a ira.
Isso é sério. A misericórdia, como eu disse aqui, precisa ser aceita. É tempo de misericórdia. Porque se a rejeitarmos, ela se transformará em julgamento contra nós. Verso 24. Nós vamos encontrar a seguinte descrição. Coloca, por favor, verso 24. Diz assim: todavia, vós outros, os fiéis, tantos quanto não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não julgarei, não colocarei sobre vós. Aqui nós vamos ver que no meio daquela igreja corrompida havia um grupo de fiéis, havia os remanescentes. E eu penso que não era fácil para esses crentes permanecerem, porque como eles não tinham associação com os grêmios, como eles não tinham pacto, sabe, com as associações, eles não tinham poder financeiro. Os fiéis aqui, irmãos, passavam necessidade, passavam privação. Mas olha o que diz o verso 25. Coloca o verso 25, por gentileza. Diz assim: tão somente conservai o que vocês tendes, até que eu venha. Irmão, seguir a Cristo tem preço. Seguir a Cristo vai te custar tudo. Seguir a Cristo vai te custar a sua agenda pessoal, vai te custar suas relações, vai te custar seu conforto, vai te custar o seu próprio eu. Jesus, ele nos confronta com a seguinte verdade: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A proposta do Evangelho é uma proposta de renúncia, é uma proposta de morte. Sabe, a proposta do Evangelho é uma proposta, sabe, de entrega. Tem muita gente que olha para a cruz como um adereço, olha para a cruz como um pingente, olha para a cruz como um acessório. Tem muitas pessoas que admiram a cruz, que aplaudem para a cruz, mas não se rendem diante da cruz. A Bíblia diz, e o julgamento é: dê-lhes tempo para que se arrependesse. Aquela igreja não aproveitou a oportunidade, mas hoje o Senhor está nos chamando a aproveitar essa oportunidade de arrepender-nos e de voltar a viver um evangelho de entrega, um evangelho de custo, um evangelho de cruz. No verso 25, Jesus, ele vai dar o diagnóstico. Ele vai apontar, ele vai mostrar que existe uma parte fiel. Ele exige que nós nos mantenhamos fiéis. Ele exige que nós guardemos o que recebemos dele. Jesus, ele não escondeu o preço, mas também ele nos revelou a recompensa. Olha o que vai dizer na parte B do versículo 25. Ele vai dizer assim: tão somente conserva o que tendes. Mas olha o que ele vai dizer para nós: tenham cuidado, não abra mão. Sabe, não rejeite, não negocie, não abra mão de jeito nenhum da presença do Espírito Santo. Ainda que o mundo te rejeite, irmãos, ainda que você seja cancelado pelo mundo, não abra mão daquilo que vem do alto. Eu falei aqui pela manhã, perdas são necessárias. Sabe, a gente vai perder coisas nessa terra, mas de tudo que você tem que perder, ou de tudo que você vai precisar abrir mão, mantenha a sua salvação. Não abra mão das coisas que vêm do alto. A parte B do versículo, Jesus promete uma recompensa. Ele diz: eu lhes darei autoridade sobre as nações. O mundo pode nos rejeitar, o mundo pode nos cancelar, mas ele promete que nos dará autoridade sobre o mundo. Verso 26: ao que vencer, ou ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras. 28, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Além de nos dar poder sobre as nações, ele vai nos dar a estrela da manhã. Estrela da manhã aqui é o próprio Cristo. Faz menção ao próprio Cristo. Ele vai dizer o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem está em mim jamais andará em trevas. Jesus está dizendo o seguinte: eu sou melhor que qualquer lugar que o mundo pode lhe oferecer. Eu sou melhor do que os muitos likes. Eu sou melhor do que muitos seguidores nas redes sociais. Eu sou melhor que qualquer banquete. Quem me tem, tem tudo. Aleluia. Não abra mão daquilo que o Senhor te deu, irmãos. Não abra mão daquilo que você tem recebido. E para concluir, o verso 29, Jesus termina essa carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Sabe, aqui a gente ouve um chamado de Deus a termos ouvidos atentos, apercebidos. O diabo, ele tem tentado trazer alguns ruídos para comprometer a nossa audição espiritual. Ouvimos muitas coisas, irmãos. E muito pior do que ouvir coisas que vêm de fora, a gente ouve muita mentira e engano daquilo que está dentro ou daqueles que estão dentro. Mas o Senhor nos chama a termos ouvidos apurados, a termos ouvidos atentos, a termos ouvidos apercebidos. Precisamos, inutilizar, precisamos, diferenciar a voz de Deus com os ruídos externos. Precisamos silenciar os ruídos internos e externos que têm como objetivo poluir a nossa audição, confundir a nossa mente. Precisamos silenciar todas as vozes, irmãos, para estarmos atentos à voz do Espírito nesse último tempo. Quantos de nós temos sido chamados a estarmos com Cristo no nosso momento a sós com Deus, mas sabe o que acontece? As poluições auditivas nos tiram do propósito. Quantas vezes você tem acordado no mesmo horário pela madrugada, mas ao invés de se render ao chamado, você prefere optar pelas vozes que tentam silenciar a voz de Deus, e você volta a dormir. Rola a noite toda para um lado e para o outro, sem entender que é Deus te chamando para um momento de encontro. Quantos de nós estamos sendo chamados a abandonar tudo? E quando eu falo abandonar tudo, não é viver uma vida alienada ao que está aqui na terra, irmãos, mas é ter tudo como se não tivesse nada. Precisamos desancorar as nossas afeições daquilo que é meramente terreno. E às vezes o Espírito Santo está te chamando para você se lançar mais na obra, mas você está preso aos ruídos que Satanás tem trazido para a sua mente. Mas o convite do Espírito Santo é: quem tem ouvidos, ouça. Essa audição não tem a ver com esse órgão responsável por fazer você ouvir as coisas externas. É a audição interna, é a audição da alma, do teu espírito. O Espírito Santo comunica com o teu espírito quem tu és, mas você está dando vazão às vozes. Você tem silenciado a voz de Deus e está preso na depressão, na ansiedade, porque você perdeu a frequência da voz do Espírito que comunica ao seu espírito quem você é. Você está numa crise de identidade. Você está pensando em desistir porque você está com os ouvidos infeccionados pela mentira de Satanás. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui, queridos, para trazer cura para a sua audição. Hoje o Senhor, o Espírito Santo, toca no teu ouvido, no teu pavilhão auditivo espiritual. Hoje o Senhor restaura, hoje o Senhor normaliza, o seu estribo. Ele traz cura para que você ouça o Espírito Santo e se mova em direção a Ele. Precisamos, irmãos, lutar com as vozes que tentam banalizar e inutilizar a santidade, inutilizar as disciplinas espirituais. Quantas vezes ouvimos: isso é religiosidade, você pode orar a qualquer horário, você não precisa ter encontro com Deus. Ouvimos Satanás dizer assim: não, você só tem que orar quando você está com vontade. Ir para a igreja só quando você sente vontade. Irmãos, orar, jejuar, ler a Bíblia não tem a ver com vontade, tem a ver com obediência. Você pode ajoelhar sem vontade, mas se você ajoelha, você está obedecendo. Você precisa criar horários fixos para encontrar-se com Deus. E eu quero dizer que os ruídos vão vir. O Espírito Santo me chamou a orar às 5 da manhã. Todo dia o meu relógio desperta às 5 e eu acordo às 6. Sabe o que o diabo tentou colocar na minha mente? Eu fiz um propósito com Deus, às 5 e às 5. Mas ele pensou, ele me sugeriu: você não tem que acordar às 6? Por que você não acorda meia hora antes? Acorda às 5h30, 5h40. Assim você já aproveita a hora e às 6 horas você já tem que levantar. Eu falei: você está repreendido, está resolvido, é 5 horas, já decidi, está decidido. É com Ele que eu me encontro, irmãos. É com febre, é bem, é triste, é alegre, é com vontade de orar, é sem vontade de orar. 12:00, meu relógio desperta. E eu estava no encontro de família, e alguém me perguntou: por que teu relógio desperta toda hora, 12:00? Você toma remédio? Eu falei: tomo.
Oh, claro que toma. Meio-dia, meu horário, irmãos, onde eu estiver. E se não der para ser meio-dia, porque eu estava num compromisso com Deus, no discipulado, acabou ali, eu vou direto para o lugar de encontro. E eu chamo a minha oração de meio-dia de ajuste de rota. É na oração de meio-dia que Deus me faz enxergar a minha manhã, como eu me comportei, o que eu fiz de errado. E Ele ajusta, Ele me redireciona. Eu estava numa reunião, muitas pessoas, muitas mulheres. E aí chegou o horário do almoço. E ninguém se prontificou a ir para a cozinha. E aí a luta interna. Eu também não vou. Eu sou visita, o que eu vou fazer na cozinha? Estou de férias. Faço comida a semana toda, o ano inteiro. Aí começou a guerra. Não sei nem cozinhar para muita gente. Fui para a oração de meio-dia. Aí orei. Quando eu abri o devocional que eu tinha ganhado, a palavra era João 13:17. Eu vos dei o exemplo, para assim como eu fiz, façais vós também. Eu falei, epa, vou ter que fazer comida. Aleluia. Levantei e fui para a cozinha. Fiz 1 quilo de arroz, coisa que eu nunca fiz. O arroz ficou soltinho. Fiz comida todo dia que estive lá. Porque o Senhor redirecionou a minha rota e falou, você não veio aqui para ser servida, você veio aqui para servir. Você vai fazer o almoço e a janta deles todo dia. Redirecionamento de rota, irmão. Eu levantei, vesti meu avental e fui para a cozinha. Fiz comida todo dia. E a comida ficou boa, fala que ficou. Ficou boa. O pessoal comeu. A fome é o melhor tempero também, né, gente? Redirecionamento de rota. Outra vez eu estava numa reunião e eu falei assim, numa conversa, e eu falei o que não deveria. Deu meio-dia, eu fui para o banheiro orar. Não estava na minha casa, cheguei lá, o Espírito Santo falou assim, você que estava errada, falou demais, cala tua boca. Para de falar. Redirecionamento de rota, irmão. Tira horários certos para falar com Deus. Não negocie. Deus é Deus de encontro. Deus é Deus de disciplina, irmãos. O legalismo tem feito muita gente se afastar de Cristo. A religiosidade também. Mas Deus ainda é Deus de aliança. Adão, todas as tardes, encontrava-se com Deus, ou Deus encontrava-se com Adão. No dia que Adão peca, Adão se esconde, mas Deus estava lá, porque Deus é Deus de compromisso. Se você falar com Deus 5 horas, eu quero te encontrar, Jesus. Eu vou estar lá, o horário que, do jeito que eu tiver, eu vou estar lá. O Espírito Santo vai estar lá te esperando, irmãos. E eu gosto muito do que eu ouvi de John Wesley. John Wesley tinha seus horários fixos de falar com Deus. 5 a 10 minutos, irmão, você não precisa passar disso. É melhor 5 a 10 minutos em uma oração concentrada do que 1 hora você dormindo e acordando, falando coisa com coisa. Porque tem muito religioso. 1 hora de oração. Mas em 1 hora ele dorme 49 minutos. 10 ele ora, o restante ele dormiu todo. 49 é, né? Não, irmão, é melhor 10 minutos concentrado. John Wesley tinha seus horários fixos. E durante toda uma vida, ele sempre esteve naqueles horários. E já bem velho, ele falou que os momentos em que ele foi mais forjado pela oração, não foi no momento em que ele ajoelhou e sentiu o céu aberto. Foi no momento em que ele não queria estar ali, mas ele estava. Foram nos momentos em que ele não pareceu sentir a presença de Deus, mas pelo fato dele estar em obediência, foi ali que ele foi treinado, foi ali que ele foi capacitado, foi ali que ele foi, habilitado para vencer. Não dê ouvidos ao que o diabo está tentando, disseminar na sua mente. Volte a se encontrar com Deus. Tire tempo. Você que tem filho pequeno, 5 horas da manhã, 10 minutos você consegue? Você que trabalha, acorda cedo, 5 horas da manhã, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos você consegue? A voz do Espírito Santo nos chamando a esse lugar de quebrantamento, a esse lugar de arrependimento. É tempo, irmãos, da misericórdia de Deus está estendida sobre nós. Mas se nós não nos arrependermos, seremos julgados pela justa ira de Deus que virá contra o mundo. Estamos ouvindo muitas vozes que tentam banalizar e inutilizar a santidade. Muitas heresias e mentiras do diabo sendo disseminada e normatizando muitas leis de Deus, contrariando muitas leis de Deus, normatizando dentro da igreja, por exemplo, o divórcio. Vocês sabiam que as pessoas já casam pensando em se divorciar? É muito comum hoje os jovens dizerem assim, a gente casa, se não der certo a gente separa. O divórcio hoje, se tornou tão banal que as pessoas vão para diante de um juiz e dizem assim, por que vocês estão se separando? Incompatibilidade de gênio.
Compatibilidade de gênio, irmão, vai orar. Fala, Senhor, quebra meu gênio na solda. Eu sou ruim. Porque às vezes a gente coloca a culpa no outro, mas é tu que é ruim. Eu que sou ruim. É eu que tenho que melhorar, irmão. Se tem alguma crise no meu casamento, na minha vida conjugal, relacional com meus irmãos, o problema está em mim. É eu que preciso me sondar, me examinar e melhorar. Hoje o adultério, irmão, tornou-se tão normal. As pessoas adulteram dentro da igreja e continua fazendo tudo normal. Spurgeon vai dizer que se tirássemos o Espírito Santo da igreja, ou se o Espírito Santo se retirar, a gente continuaria fazendo 95% das coisas que a gente faz. Porque a gente tem a cara de pau de fazer tudo sem Jesus na frente. Hoje a gente normatizou, não é verdade? A fornicação. A gente normatizou a mentira, o engano dentro da igreja. Muitos pastores acabam de pregar nos púlpitos, vão para os bares beber, vão para o prostíbulo se prostituir. Um montão de cantor assim, ó, montão. Acaba de fazer o show, vão para as mesas de bar. Está normatizado, irmãos. Mas olha a palavra de Jesus. Guarda o que você tem. Não abra mão daquilo que você recebeu. Ao que vencer e for fiel até o fim, receberá autoridade sobre as nações. Receberá a estrela da manhã. Irmãos, tem promessa para quem permanece fiel, para quem não se corrompe, para quem não dá ouvidos às mentiras, aos enganos do diabo. Aleluia. É tempo de arrependimento. É tempo de Deus restaurar, sabe, o nosso estribo, os nossos tímpanos, a nosso pavilhão auditivo espiritual. Existe uma canção que diz: se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Mas se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço.